Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Mundo Corporativo aqui da CBN. E hoje nós vamos conversar com a consultora Priscila Mello, sócia fundadora da De Família, com uma consultoria voltada para a governança familiar e corporativa. E é exatamente sobre esses dois conceitos que nós vamos dar início nesse nosso bate-papo de hoje. Priscila Mello, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia a todos. Priscila, qual é a diferença nesses conceitos? Governança corporativa e governança familiar. Esse é um tema bastante novo e bastante confundido ainda hoje em dia. A governança corporativa surgiu mais ou menos na década de 90 nos Estados Unidos. E o que era o objetivo? As empresas estavam crescendo muito e com esse crescimento das empresas começou a haver a necessidade da profissionalização. E se colocou a família nesse espaço que era destinado que seria o conselho de administração, onde surge a governança corporativa, e lá começaram deste ambiente começaram a tomar as decisões onde você contratava a diretoria e essas pessoas que estavam sentadas no conselho de administração passaram a criar as regras e qual eram os indicadores para aumentar os desempenhos das empresas. E assim surgiu a governança corporativa no mundo. Só que logo começou a se perceber que nem todos que estavam sentados nessa cadeira no conselho de administração tinham, primeiro, condições de estar ali, ou o objetivo era realmente o negócio. Muitas daquelas pessoas tinham o objetivo de preservação do patrimônio, outros objetivos que não necessariamente o de desenvolvimento daquele negócio como business. Então, ocorreu de se criar a governança familiar, onde você separa a família da gestão. Então, ficou na governança corporativa só as pessoas que realmente estariam influenciando para a continuidade do negócio. Porque essas pessoas que estavam à mesa neste conselho eram da família, mas necessariamente não tinham aquilo como um negócio fim. Exatamente. Porque o que acontece? Os interesses da família são diferentes dos interesses do negócio. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a família tem terrenos que compraram, tem outros investimentos. Isso pode ser a longo prazo, eu queira manter esses terrenos, eu queira investir neles como uma fonte de renda do futuro. Para o negócio, isso pouco importa. Para o negócio eu tenho que tomar decisões rápidas, objetivas e práticas. Então, começa a ter essa dificuldade. O executivo que está contratado para gerir aquele negócio, ele tem metas muito claras, ele tem que apresentar desempenho, ele está sendo medido por isso e ele não pode confundir uma coisa com a outra. O interesse da família com o interesse do negócio. E os dois negócios, as duas formas de gestão, elas precisam andar em paralelo dentro das empresas familiares, que são a imensa maioria? Sim, porque a governança familiar é a base da governança corporativa. Qual é o interesse desses acionistas, dessa família, e como que ela quer que tenha o retorno sobre esse patrimônio que é este negócio. E como essa família quer que os outros negócios da família lhe dê o retorno. Então tem que estar muito alinhada essa família e separado dos interesses do negócio em si. Aí quando nós falamos aqui em gestão familiar, a gente começa a ter que definir o papel de cada uma daquelas pessoas da família, dentro da empresa ou fora da empresa, dependendo da situação? Sim, porque nem todos vão querer estar dentro do negócio ou vão ter habilidades para estar dentro da gestão. Que aí tem esse segundo ponto, que você começou dizendo o seguinte, nem todos vão querer estar dentro do negócio, mas tem outros que gostariam de estar, mas não têm capacidade, habilidade para isso. Sim. E eu imagino que aí é bem mais difícil de gerenciar essa questão. Então, hoje, o que a gente costuma dizer é assim, se você está falando de uma empresa de um porte médio, a base de onde começa toda essa questão começa na governança familiar. Começa o que nós queremos e para onde nós queremos ir. Então, assim, se eu sei claramente o que eu quero, se eu sei exatamente para onde eu quero ir, pode ser que eu realmente não vou querer estar nesse negócio, mas eu vou ser acionista desse negócio. Então isso, hoje em dia, é uma coisa que tem que vir de dentro. A pessoa tem que saber onde ela agrega mais e como ela agrega mais.
Esse é o processo, e não alguém vir e te dizer siga por aqui ou siga por ali, que talvez você não vá seguir. Quais são os números que nós temos hoje em relação a sucessos das empresas familiares? A gente sabe que a maioria delas é familiar. Por que elas não sobrevivem normalmente à segunda, terceira geração? Então, os pontos que fazem com que isso não aconteça é a falta de comunicação, é um dos principais agravantes, e os conflitos internos que começam a aparecer. Quando você está falando de uma primeira para uma segunda geração, tem um conflito multigeracional, de pais e filhos, a dificuldade de ser pai, patrão, filho, empregado, toda essa dificuldade. Depois que a empresa fez essa primeira transição, que seria uma primeira para uma segunda, a terceira já é mais tranquila, porém o agravante é o número de participantes. Você começa a ter mais complexidade na tomada de decisão. E aí surge a necessidade da profissionalização, que não é a retirada do membro da família da gestão, mas sim trabalhar como um profissional, com metas, com objetivos, para onde vamos. Esse é o... Hoje as empresas brasileiras, elas já têm essa consciência? Eu acho que hoje a gente vem caminhando muito, as empresas já sabem que precisam se profissionalizar, que precisam se alinhar para poder crescer. Já tem isso já está no ar, mas as empresas muitas não sabem como fazer ainda. Talvez por isso também a gente está aqui conversando um pouco para poder orientar que existe uma forma de fazer hoje em dia e que já foi provada, testada e que é possível. E esse é um conceito que está mais enraizado nas empresas, se a gente separá-las aí por tamanho, pequenas, médias, grandes empresas. Eu fico pensando aqui, as grandes empresas estão mais bem preparadas para esse momento? As empresas maiores, elas já têm mais necessidades, porque a globalização está aí, todo esse movimento de recursos vindos de fora, os private equities, todo esse mundo que vem se formando, faz com que as empresas se profissionalizem até para conseguir linhas de crédito melhores, toda essa necessidade. Então, já é uma demanda do mercado. Há uma cobrança externa, Exatamente. Uma pressão externa que leva a empresa a agir dessa maneira, se obriga a fazer isso. Sim, para poder se manter no mercado. São processos traumáticos? Então, se for bem orientado, se você tiver uma condução, não. Porque o que a gente imaginava antigamente, que era o termo, então sucessão, era uma coisa que remetia à morte. Por isso as pessoas tinham tanta dificuldade em tratar sobre isso. Hoje, não é mais esse o ponto. O ponto é, para a gente perenizar esse negócio e ter mais resultado como acionista, precisamos nos unir. Então, é um trabalho tanto do fundador quanto das próximas gerações. Então, não tem mais essa conotação como tinha antigamente. De onde costuma partir a iniciativa para se desenvolver um trabalho de governança familiar? Dos herdeiros, que começam a compreender que o negócio pode se perder, ou normalmente parte de quem está comandando aquela empresa? Geralmente surge desse incômodo dos herdeiros, porque eles são muitos e eles não têm uma legitimidade para tomar a decisão. Mas em alguns casos os fundadores já começam a fazer esse movimento também, porque eles também pensam que se não tiver essa união familiar e esse alinhamento, não vai conseguir dar os passos necessários, não vai conseguir capacitar essa próxima geração para continuar o que ele começou. Bom, você entrou nessa área em função da sua própria experiência dentro da Samelo. Você faz parte da família da Samelo e sentiu a necessidade de desenvolver, ou a empresa sentiu a necessidade de ter uma governança familiar. Como é que foi essa experiência na Samelo e como é que depois você trouxe isso para os outros grupos? Na verdade, a minha história começa muito na minha história de vida, né? Hoje, o que eu faço é reflexo de tudo que eu vivi até hoje. Eu nasci numa empresa familiar, que hoje tem 86 anos de existência, então são muitos anos de sociedade, é um sucesso, digamos assim. Meu bisavô fundou a empresa, o meu avô foi o presidente durante 45 anos. O meu bisavô era um cara que começou de baixo, não tinha recurso e montou um negócio e fez com que esse negócio chegasse até um patamar. E teve um filho que era um empreendedor e que veio e fez esse negócio ser maior. E aí ele junto com os outros irmãos, enfim. Mas eles conseguiram fazer esse negócio realmente crescer muito.
E aí tinha essa questão da sucessão, que é uma questão para todos os empresários, uma determinada faixa de idade, que começam a pensar, como vou continuar esse negócio, o que eu vou fazer? Nesta fase, meu avô teve um câncer, 12 anos antes de ele vir a falecer, e ele passou o comando da empresa para um irmão, que era mais novo, que era a sucessão clássica, né? Passar para um irmão, como é muito comum ainda hoje. Esse irmão, coordenava com ele, apesar dele não estar no dia a dia, ele sempre quando tinha alguma dificuldade conversava com ele, tinha essa troca. Quando ele veio a falecer, realmente a família ficou meio mobilizada, esperando ele fazer alguma coisa, só que ele não estava mais aí. Que a gente costuma dizer que às vezes acontece a paralisação nas famílias, por ter um mito e alguém a seguir. E nós tivemos que construir o nosso caminho. E nesse momento eu tinha voltado de Beckley, que eu tinha feito planejamento estratégico lá, e comecei um processo de planejamento com a família, e a gente começou a se conscientizar dessa necessidade da sucessão. Aí contratamos um consultor externo, porque tem horas que a própria família não consegue fazer todo esse processo, e conseguimos, tínhamos 14 membros da família na gestão na época, e passamos elegemos os 5 ramos, então ficamos com somente 5 representantes por ramo, construímos a governança familiar, a governança corporativa, e todos os outros deixaram a gestão. E foi nessa hora que eu deixei a gestão e fui procurar o que eu gostava, e que o meu caminho era esse, orientar outras famílias nesse processo que, ao meu ver, naquela época, é tão complexo e tão multidisciplinar, né? Porque você não mexe com uma área só. E aí o que você, desse período que você teve que desenvolver o trabalho dentro da empresa, da qual você fazia parte da família, o que você teve como principal lição que hoje você aplica nas outras empresas? Que eu imagino seja até mais fácil porque você não tem um envolvimento emocional nesse processo. Eu acho que o principal ponto é assim, quanto antes a gente puder começar a falar sobre essas questões e construir os pactos do futuro e como vamos nos comportar e para onde vamos, é mais fácil. Porque existem vários momentos das empresas. Existe um momento que você está ascendendo, existe um momento que você está mais estável, que está até muito tranquilo, existe um momento que você está em declínio. Se você não estiver se preparando, você pode entrar num ciclo desse e não sair do lado de lá. Então, a governança, a construção dessa governança deveria ser um processo quando a gente está bem e não quando começam a ter dificuldades. Em quanto tempo se começa a preparar o sucessor? Desde o primeiro dia de jogo? Desde o primeiro minuto de jogo? O sucessor, na verdade, ele só vai ter sucesso se o grupo familiar o apoiar. Não é só ter competência. Você vai ter que ter um consenso familiar e isso é construído em grupo. Essa é a dificuldade de quando você impõe uma sucessão e não foi construída, não foi validada. Porque até o menor acionista pode te minar se ele não quiser essa escolha. E isso, quem é que acaba percebendo? Porque você disse agora há pouco que geralmente o pai passa para o filho mais velho ou o irmão passa para o irmão mais novo. Enfim, há um caminho assim que muitas vezes as empresas ou as famílias entendem ser natural. Só que isso não é um caminho da competência necessariamente, porque pode ter outra pessoa dentro daquele grupo muito mais competente, muito mais bem preparada. Quem é que vai identificar isso? É um gestor externo que vai identificar isso? Que vai ter que mostrar para a família e para a empresa? Não, na verdade, assim, aí, no meu ver, este é um processo que tem que ser trabalhado em grupo e o caminho a seguir por essa família vai ser consensuado e pode ser que nenhum dos membros da família seja o próximo presidente. Que a família eleja, perceba que nós não temos as competências, nós vamos ser acionistas, vamos querer o retorno sobre esse negócio, mas não seremos o primeiro executivo. Vai deixar de ser uma empresa familiar? Ela ainda continua familiar, porque ela vai ter no conselho de administração a família, mas ela vai ter uma gestão profissional. Esse gestor, esse consultor que vai olhar essa questão, que é o teu trabalho, ele vai ter que interferir nas relações familiares, quer dizer, nos problemas internos de família, aqueles que às vezes são discutidos na mesa aos domingos?
Na verdade, assim, eu acho que não dá para passar para o próximo estágio se a gente não falar sobre algumas questões que estão por debaixo do tapete. Dentro do que a gente trabalha hoje, que a gente acredita, existe um processo de grupo, existe um processo individual de coach, onde cada um vai saber o que precisa e o que quer para a sua vida, e vai ter um processo de mediação, que às vezes eu vou ter que fazer alguma conversa com algum dos membros, ou com meu pai, ou com meu primo, com meu irmão, para limpar algumas coisas que não é que tem um valor, mas aquelas pequenas coisas, elas impedem da gente repactuar e continuar o futuro. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, esse consultor vai ter sim que entrar nessas questões familiares. Não dá para dar as costas para isso, porque isso influencia o negócio. Porque não dá para dizer que a família está separada do negócio. O negócio e a família, são consequências do outro. Como é que se faz a avaliação de quem é a pessoa mais competente da família para assumir a função, seja ela qual for dentro da empresa? Na verdade, as famílias acabam elegendo alguns critérios de como será elegido esse próximo diretor ou presidente. E aí, além disso, tem que haver o desejo da maioria desse grupo para que isso aconteça. Você vai ter que criar os conchavos, digamos, igual quando você chega num cargo que você foi eleito, você vai ter que criar o seu grupo. Este grupo vai ter que ser formado e, diferente de em outros lugares, não dá para você eliminar membros da família. Eles são parte. Você vai ter que compor com o que você tem. Mas é o consultor que vai identificar se aquela pessoa é a mais habilitada para assumir o cargo? Ou isso não, é o passa grupo. de forma independente do consultor? Isso passa de forma independente. Porque existe o que é possível numa família em determinado momento. É uma situação que você vai construir com esse grupo. E o grupo, no final, vai chegar à conclusão que essa é a melhor pessoa ou que não é. Costuma chegar? Costuma. Isso é mais fácil do que a gente fica imaginando, assim, olhando de fora? Porque a família vai amadurecendo e ela vai chegando à conclusão de que para mantermos este negócio, e cada um vai se enxergando muito dentro desse processo, individualmente, a ponto de chegar e eleger o próximo sucessor. Agora, há outras situações, porque uma coisa é a ascensão de alguém dentro da empresa. A outra é a separação dessas pessoas. Você mesmo se referiu, contando a história dentro da Samelo, que alguns tiveram que deixar a empresa. Entre esses, alguns e você, inclusive. Sim. Esse é um processo mais difícil ainda? Eu acho que quando você está plantando, porque eu tinha um objetivo maior, que o objetivo era poder, inclusive, achar um caminho para a empresa e achar a minha carreira, né? Eu tinha duas questões. E o processo de saída, eu acho que foi um crescimento para todos nós, para todos que tiveram essa opção de saída, e os que ficaram, também ficaram como representantes de cada um desses ramos. Então, eu acho que foi muito bom para ambos os lados. Tá, mas aí nós estamos falando de uma situação ideal, mas eu fico pensando naquela família ou naquela pessoa que se achava no direito, não só de ascender, mas pelo menos de permanecer dentro da empresa, com um discurso que eu imagino possa ser muito comum mas eu sou irmão, eu sou filho do dono, por que eu não vou permanecer? Por que eu não estarei sentado à mesa com os outros decidindo os destinos dessa empresa? Deve ser muito mais difícil de gerenciar essa questão. Como a gente equaliza isso, é que ele vai estar no Conselho de Família defendendo, olhando para o retorno sobre aquele capital. Ele vai, se você olhar numa figura, ele vai estar sobre o cara que é o presidente, que está lá. Então, o presidente tem que prestar contas para esse Conselho de Família sobre o que ele está fazendo com esse capital. Esse Conselho de Família é diferente de um outro tipo de conselho que se tenha na empresa, um conselho administrativo, consultivo? Sim, porque ele é formado só de família. Só pelos integrantes da família? Só pelos integrantes da família. E como é que fica essa escala, como é que fica essa estrutura dentro da empresa com um conselho de família, temos um conselho de sócios, conselho de administração, como é que fica essa estrutura? É porque assim, quando você fala de família, o portfólio da família, ele é dividido entre o negócio, entre imóveis, entre aplicações, entre fundos. É uma outra bolachinha, assim. Este patrimônio como um todo
este é gerido pela família e tem que se fazer ações, enfim, tem vários trabalhos para se fazer como acionista. Diferente daquele que está na operação de um determinado negócio, ele tem que dar resultado para aquele negócio. Então ele não pode olhar para o investimento do terreno que compramos, que vamos construir outros imóveis. Enfim, cada um tem que estar focado na sua área e tentando trazer retorno, um para o negócio e o outro para o patrimônio como um todo. Levando em consideração o processo de competição que nós temos, a entrada de muitas empresas, muito capital estrangeiro também nesse processo, tem como fazer sucesso dentro de uma empresa familiar sem causar traumas entre os parentes, entre as pessoas, entre os herdeiros? Tem. É isso que a gente trabalha. A gente trabalha para que as coisas aconteçam com naturalidade e que não seja nada abrupto nem traumático. Tá. Essa naturalidade, ela é possível? Hoje em dia porque hoje existem formas de fazer. Hoje, por exemplo, no nosso caso, tem um processo, você tem toda uma linha mestra que você trabalha, onde você trabalha, no nosso caso, a gente trabalha uma parte que é o comportamental deste grupo, para unir esse grupo, repactuar esse grupo, e depois a gente trabalha todos os aspectos legais, jurídicos, as criações dos pactos, o código de conduta entre a família, para onde vamos, e aí a gente começa a partir para esse lado mais prático, de como concretizar e como fazer as coisas realmente... Esse é um processo que leva quanto tempo dentro da empresa? Olha, eu acho que é um processo que não acaba. Ele inicia, talvez, com suporte externo, onde você vai ter um suporte para poder fazer toda essa organização, mas depois isso é um processo que não acaba. Você vai ter que sempre estar cuidando disso, a família, cuidando disso para o resto da vida, porque é a governança, né? Porque é a governança, claro. Agora, hoje em dia as empresas têm começado isso no momento certo, ou o que você tem identificado, pela sua experiência, é que ainda se começa no susto? Ainda os empresários, por não saber muito como fazer, talvez esperem muito ainda. Ainda deixem a coisa muito complicada para começar a fazer. Quando está entrando o seu filho na empresa, que está naquele rompante, naquela alegria, talvez seja a hora de você criar as regras. E não esperar tudo vir a acontecer, ter animosidades, para depois pensar em fazer alguma coisa. Você se referiu aqui a criar regras, agora há pouco você falou em protocolo. Sim. Tem que ter um código de conduta da família dentro da empresa? Isso tem que estar lá escrito, definido? Tem. Não é uma conversa do bate-papo do domingo, não? Não, porque assim, a maior parte das empresas não tem as regras e as coisas que mais incomodam são as pequenas coisas. Então é o carro que um pega sem pedir, o motorista que um usou. Então assim, as coisas que incomodam, geralmente elas são as menores e com esses incômodos você deixa de discutir o que realmente é importante. E imagino que fica minando o ambiente de trabalho. Você fica minando, você fica com pequenas coisas que essas não vão trazer diferença para o negócio, mas com isso você tira o foco e você fica com dificuldade para conversar sobre o que é importante. Então, às vezes você discute pelo cafezinho e deixa passar 1 milhão, né? Assim. Tá. Então, esse contrato, ele é fundamental para o sucesso do negócio, para que a governança familiar realmente funcione. Sim. É isso? Sim. Agora, existem momentos para se entrar com o trabalho da governança familiar e momentos para se entrar com a governança corporativa, ou isso é um trabalho paralelo que se faz desde o início? Então, no meu conceito, a base começa na governança familiar, a gente constrói a base, a gente constrói a governança familiar e dali a gente caminha para a governança corporativa. Por que ainda, muitas vezes quando se fala em empresa familiar, tem gente que olha assim tem uma visão pejorativa da ideia de que parece que não é uma empresa tão forte como outras que tem lá seu grupo societário, tem o seu CEO montado, etc, etc. É porque assim, as empresas multinacionais, elas são muito mais atraentes, mas elas já passaram por tudo isso para chegar a ser atraentes. Elas já criaram suas regras, elas conseguiram crescer, quer dizer, elas são empresas que conseguiram dar os passos na hora certa para chegar onde chegaram. A empresa familiar tem todo esse potencial, mas você vai ter que, muitas vezes, pegar na mão e fazer. Diferente de quando você chega, às vezes, numa multinacional, que já tem as regras claras, já está tudo praticamente
não que não tenha suas dificuldades, mas já caminharam mais e já estão passos na frente. Então, até para carreira, trabalhar numa empresa familiar, em determinado momento da sua carreira, pode te dar um grande salto. Uma vez a gente fez um trabalho a respeito para o mercado de trabalho especificamente, e a gente percebeu que em determinados momentos que eu estou, sei lá, estou numa multinacional, que eu estou numa fase que eu não estou indo, eu estou meio que cheguei num patamar, mudar para uma empresa familiar pode te dar um grande salto. Por quê? Que desafio é esse? Porque você tem a experiência da multinacional e você vai chegar num lugar onde você tem espaço para fazer, que é a empresa familiar. Porque a empresa familiar ainda não está com essas regras todas claras, então você vai ter uma grande visibilidade. Hoje, no cenário mundial, a gente tem ainda um número de empresas familiares muito grande. No Brasil, que 90% das empresas, são empresas familiares. Há uma tendência de redução disso em função exatamente da globalização, novos modelos de empresas, etc.? Hoje o Brasil está sendo muito olhado, né? A gente está com holofote aqui e estamos tendo muitos fundos que querem aportar dinheiro, querem trazer recursos para o Brasil. Mas para eles poderem trazer os recursos, eles vão eleger empresas que estejam mais profissionalizadas ou que estejam com a governança mais alinhada. Então, até para a gente dar esse salto, as empresas que tiverem esse interesse, elas têm que estar se capacitando mais e estarem mais alinhadas em relação à família para poder receber esses aportes. E aí sim a gente vai dar um salto e poder diminuir esse número de empresas familiares, porque a gente vai passar a ter outros acionistas, né, dentro do negócio. Nós falamos aqui sobre o caso específico da Samelo. Você tem casos assim, um caso de sucesso em sucessão familiar e um caso em que a empresa acabou porque não soube fazer esse trabalho? Então, eu acho que é muito mais fácil falar de casos que não deram certo, né? Que não... Por quê? Muito maior o número de casos que não deram certo? Não, mas eu acho que é complexo o assunto e depende muito dessa formação desse grupo. Então, tem várias empresas que não conseguiram fazer essa passagem, justamente porque é complexo e dói, né? É dolorido, porque não foi bem conduzido. Então, a gente tem vários casos de empresas que não conseguiram dar essa volta e que se perderam, tipo, segunda ou terceira geração. E já casos de sucesso, a gente tem algumas que estão conseguindo fazer, tipo, a Votorantim é um caso de sucesso, são empresas que conseguiram, de alguma forma, fazer a sua passagem, né? Que estão conseguindo, essas são grandes, mas o que a gente começa a perceber é que as pequenas e médias já começam a fazer diferença, elas já estão aí, porque elas começam a se preparar, começam a se preocupar. Você falou agora há pouco aqui sobre essa questão do gestor, que às vezes é importante passar por uma empresa familiar, se é uma pessoa que teve sua carreira em uma multinacional, por exemplo, que isso é uma experiência importante. Eu fiquei pensando aqui nos vários colaboradores que nos acompanham aqui no mundo corporativo, que não são os donos das empresas, que não são os executivos, são funcionários. Se ele tiver que escolher entre uma multinacional e uma empresa familiar, isso faz diferença na sua escolha de carreira? Eu acho que depende do momento da carreira, né? Depende em que fase nós estamos falando. Às vezes, quando eu tenho, sei lá, meu primeiro emprego, eu quero ir para uma empresa grande, porque eu sinto que com isso eu vou dar um salto, nem que eu possa até receber menos como salário, mas isso para mim é importante. Numa outra fase de vida, já não me importa tanto esse rótulo corporativo. Talvez eu queira realmente ter uma ascensão de salário ou de desafio. E aí vale a pena a empresa familiar. Acho que depende muito do momento de cada um. Mas isso é uma coisa que deve influenciar a decisão do início de uma carreira? Se eu sigo, não, eu não vou trabalhar nessa empresa porque ela é uma empresa familiar. Ou eu não vou trabalhar porque ela é uma empresa multinacional. Eu quero procurar um trabalho numa familiar porque eu ouvi lá no mundo corporativo que a gente pode ter alguma experiência interessante. Eu acho que é muito interessante trabalhar numa empresa familiar porque você pode ter muitas possibilidades de crescimento. Na minha visão, é um grande mercado. Por quê? Porque é um mercado onde você tem mais, a tomada de decisão é mais ágil, você consegue inovar, criar oportunidades,
você tem mais opções de criar oportunidades. Isso numa empresa familiar. Numa empresa familiar? Numa empresa familiar. Porque a impressão que eu tinha é que essa empresa ela tinha mais dificuldade para fazer mudanças mais ágeis. Exatamente, às vezes, por uma falta de profissionalização até dessa gestão. Então, mas se você trouxer ideias, enfim, é mais aberta. Para você que está chegando lá, talvez seja um melhor caminho para atuar dessa forma. Sim, sim, é isso. É isso. Então, só para a gente ir fechando aqui essa nossa conversa, um grande erro que não pode ser cometido. Achar que tudo é eterno. Principalmente o dono da empresa. Exatamente. Porque a gente sabe que ninguém é eterno. Exatamente. Um acerto que não pode faltar. Um alinhamento da família. E quem é que vai fazer a família e a empresa entenderem que nem tudo é eterno e que esse alinhamento tem que existir? Eu acho que talvez aí nessa hora precise de um suporte externo. Aí é melhor um suporte externo. Sim. Vai funcionar melhor. Vai funcionar melhor. Priscila, eu quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui, trazer algumas dessas informações sobre essa grande realidade do mundo corporativo, em especial no Brasil, que é a existência das empresas familiares, de como gerir esse momento. E fica muito claro, nos últimos tempos, como tem havido preocupação nesse sentido, o que talvez demonstre claramente que há um amadurecimento nessa discussão. Imagino que é o que você deve sentir no seu dia a dia, não é? Exatamente, exatamente. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigada a todos. Muito obrigado também e obrigado a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo. A Priscila Mello é sócia fundadora da De Família, que é uma consultoria voltada para a governança familiar e corporativa, trabalha com mediação e gestão também. Obrigado e até a próxima.